Irmãos e irmãs, bom dia. Segunda-feira, 1º de março. Aqui nos encontramos com a graça de Deus, começando um novo mês, especialmente buscando a luz e a graça de Deus para nós, porque estamos no tempo da Quaresma, segunda semana da Quaresma, e que a gente possa, assim, buscar mais ainda essa graça de Deus, né, de uma vida nova, dessa santificação, dessa configuração a Cristo. E que a gente tenha a graça de estar se libertando de tudo aquilo que precisa se libertar para vivermos melhor o nosso ser filhos de Deus. Hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 36, 37 e 38. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma medida boa, socada, sacudida e transbordante será colocada na dobra da vossa veste, pois a medida que usardes para os outros, servirá também para vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje começa assim: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Então, a primeira coisa que chama a atenção é a referência que Jesus faz ao Pai, a Deus, o Pai. Então Jesus está ensinando a seus discípulos e discípulas, ensinando a nós isto, que a nossa vida só tem sentido, só tem luz quando nós nos inspiramos no agir do Pai. Portanto, um verdadeiro cristão, se ele quiser viver de acordo com a sua essência, ele tem que viver como filho de Deus. E o nosso referencial de filho é nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado. Então, é em Jesus que aprendemos a ser filhos de Deus. E Jesus hoje nos ensina a orientar a nossa existência, a nossa caminhada terrena, a Deus que é nosso Pai. Então, chamar a Deus de Pai e revelar a Deus como Pai, Jesus está já dando aí um grande ensinamento para nós. Que nessa quaresma em que vivemos, mais do que nunca devemos chamar a refletir. Como eu estou vivendo o meu ser filho de Deus? Estou sendo filho obediente ou estou sendo um filho rebelde? Um filho em comunhão ou um filho que quer fazer o que dá na telha? É importante refletirmos sobre isto. E os demais versículos do Evangelho, Jesus está nos mostrando, revelando como Deus é para que a gente haja nele. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Jesus está pedindo para a gente ser o que o Pai é. É para sermos misericordiosos, por quê? Porque o Pai é. E assim concretizamos o nosso ser imagem e semelhança de Deus. Não julgueis e não sereis julgados, porque Deus não nos julga. Não condeneis e não sereis condenados, porque Deus não nos condena. Perdoai e sereis perdoados. Não foi isso que Jesus nos ensinou ao longo de toda a sua existência terrena? O Pai não julga, o Pai não condena, o Pai perdoa sempre. E aí, a vida de Jesus nos revela que o Pai quer que nós nos convertamos não por medo do inferno ou medo de condenação, mas quer que a gente se deixe se sensibilizar por esse amor tão intenso, tão sublime, por essa misericórdia tão intensa e tão sublime, de forma que a gente queira ser igual a este Deus, que a gente queira corresponder
a esse amor e a essa misericórdia de Deus. Jesus quer que nós nos convertamos pelo bom exemplo que Ele nos dá, de ser um verdadeiro filho. Por isto é que o Pai é o nosso referencial. E infelizmente a gente vê hoje em dia muitos cristãos se esquecendo disto. A gente vê muitos cristãos hoje se inspirando em um determinado artista, ou em determinado político, ou uma determinada celebridade, de forma que aquela pessoa se torna o referencial de vida e começamos a repetir aquela fala da pessoa, aquele discurso daquela pessoa, aquele comportamento daquela pessoa, de forma que o nosso relacionamento com o Pai se torna da boca para fora, né? Eu louvo, eu adoro, mas a minha vida não condiz com aquilo que Jesus nos ensina. Então, o que Jesus nos pede, irmãos e irmãs, é desafiador? Sim. É fácil? Não. É possível? Sim. Que Jesus foi assim? Jesus também foi humano. Então, Jesus nos dá o exemplo de como devemos viver em comunhão com o Pai. Jesus é o espelho do Pai. Olhando Jesus, conhecemos o Pai. Por isso é importante nos inspirarmos na atitude de Jesus, que nunca condenou, nunca julgou, sempre perdoou, porque quer que sejamos salvos. E a salvação se passa exatamente em podermos agir como Jesus. Nós cristãos deveríamos tirar da nossa mente aquele tipo de pensamento: mas fulano me fez isso, olha como que ciclano é, olha o que ele falou, o que ele fez. Irmão, irmã, imagina se Jesus fosse pensar da mesma forma como a gente pensa. Se Jesus também fosse pensar o que nós fazemos, o que nós falamos, os comportamentos que a gente tem, se ele vê na nossa indiferença para com ele, ele nunca nos teria salvo. Então, o nosso Deus não está condicionando o seu agir, não, condicionando o seu amor e a sua misericórdia pelo comportamento que temos. Mas o seu amor e a sua misericórdia é fruto do que ele é. Amor pleno, misericórdia plena. E é só isso que ele tem a oferecer para nós. E é aí que vai passar a nossa conversão na Quaresma. Então deixemos de lado essas mentalidades, esses pensamentos mesquinhos, que possamos verdadeiramente nos espelhar no agir de Deus a exemplo de Jesus. Só assim seremos santos, só assim seremos perfeitos. E retomando a reflexão da campanha da fraternidade deste ano, eu gostaria de ler mais 2 versículos que vão estar também de acordo com esse evangelho que acabamos de ouvir. Quero ler os números 91, 92 e 93. Três parágrafos, falei versículos, não. 3 parágrafos do texto base. 91. A mensagem de Jesus não ergue muros, mas derruba-os. Não é de ódio, mas de amorosidade. Por isso, precisamos expurgar a insensatez dos nossos corações e rever a forma como vivemos a nossa fé. Precisamos de profecias que abram os nossos olhos para as desigualdades, principalmente para aquelas promovidas em nome da fé em Jesus Cristo. Precisamos de profecias que anunciem a esperança, que reafirmem o fundamento da fé e que gerem vida e não violência. Qual seria este caminho? Onde podemos firmar os pés para derrubar esses muros? A que princípios devemos nos apegar para superar divisões que colocam semelhantes em inimizade? Quais os princípios que podem contribuir para superar os discursos que legitimam o ódio e a prática da violência? Como constituir com base no amor um só povo em sua diversidade? A fé em Jesus Cristo nos anima para a esperança. Por isso a proposta da fraternidade e diálogo. Através do diálogo podemos construir a sociedade tão sonhada, de mais paz, de mais amor, de mais harmonia
sem violência, de forma que percamos o medo das pessoas, porque passaremos a vê-las como irmãs e viveremos assim, como irmãos e irmãs uns dos outros. Então, que encontremos em Cristo, na sua radicalidade, o que precisamos para concretizar a campanha da fraternidade deste ano. Peçamos a graça a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor nosso Deus, abençoe a cada um de nós e dá-nos a graça, Senhor, de ser misericordioso como o Senhor é, e tira de nós qualquer julgamento, juízo e condenação dos outros. Que o nosso coração tenha muito amor e misericórdia como o vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom mês de março para você, uma boa semana e continuemos tendo cada vez mais uma boa caminhada quaresmal. Um abraço, fica com Deus.